Então, esse primeiro caso nosso aqui, que a gente vai discutir, um caso extremamente legal, vocês vão ver. Ele nasceu, né, na, na última reunião nossa. A gente acabou a reunião, aí tinha uma questão de hipertensão portal naquela reunião, aí a Alzimara veio falar comigo no privado depois da reunião e ela falou comigo, Nicole, dá uma olhada num caso lá do pronto-socorro, um caso esquisito. O exame está até sem laudo ainda. O paciente era início de mês, que a gente sempre faz essa sessão na primeira segunda-feira. E ele fez um exame pelo pronto-socorro na Unimed e estava sem laudo. Ele tinha feito no dia 26 do mês retrasado e estava sem laudo ainda. Aí ela pediu para eu dar uma olhada no caso para ela. E o caso é esse aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá, ó. É um paciente de sexo masculino, 37 anos, previamente saudável, viajou a passeio para Cusco, no Peru. E chegando lá, ele começou a apresentar uma dor de forte intensidade no hipocôndrio esquerdo, dispneia, náuseas e vômitos. Ele foi atendido num serviço de emergência lá na cidade e, como ninguém sabia o que, que o cara tinha, que esse paciente tinha, ele retornou ao Brasil, né? E chegando aqui, ele foi para o pronto-socorro da Unimed. Aí chegou lá no pronto-socorro da Unimed, foi solicitada uma tomografia dele, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui a tomografia dele, que é essa que a Alzimara me pediu para ver. Então, vamos lá. Então, o que que esse paciente tinha? É, o que a gente via no exame dele era assim, fígado normal, pâncreas normal, vesícula normal, o baço dele apresentando esse aspecto aqui, ó, tá? Ó, um baço um pouco aumentado. Essa hipodensidade, isso aqui é uma fase com contraste já do exame, uma hipodensidade na periferia do baço, ó, um baço grande, tá? Essa parte do baço aqui realçava, essa daqui não, ó. Então tinha essa hipodensidade periférica no baço, tá? Um baço aumentado de tamanho, o restante tinha um discreto derrame pleural aqui, pequenininho. O restante do exame dele era completamente normal. E lembrem que ele tinha uma dor no hipocôndrio esquerdo, né? Então, eu vou passar aí para vocês olharem o baço dele. O que chama atenção é isso que eu falei, essa hipoatenuação, hipovascularização da periferia com o centro relativamente normal e um baço aumentado de tamanho, tá? Então, esse era o aspecto do exame dele. Vou voltar lá para compartilhar a, a outra. Então, a tomografia foi isso que mostrou. E o que que eu falei para a Osimara? Osimara, eu acho que isso aí é um sequestro esplênico, tá? Por que que eu pensei nisso? Porque eu já tinha visto um caso na literatura, só que assim, esse caso eu só vi um caso na literatura, numa discussão de caso clínico, eu falei, eu preciso estudar. Mas eu acho que isso aí é um sequestro esplênico. Aí, aí fui estudar o caso do paciente, alguns artigos que eu achei, ó, sequestro esplênico em adulto. Sequestro esplênico, como a gente vai ver mais para frente, é mais comum em criança, com síndrome com anemia falciforme. E ele mostrando os aspectos de imagem desse sequestro esplênico, né? Que batia muito com o caso que a gente estava vendo, né? Esse aqui, ó, é o sequestro esplênico daquele artigo que eu mostrei para vocês, ó, uma imagem do baço, aquela hipodensidade periférica, muito parecido com o nosso caso, ó, tá? Né? O nosso caso é esse aqui, ó, olha a similaridade dos achados, né? Ó, aí botando um lado a lado, esse aqui é do artigo, esse aqui é do nosso caso, assim, o aspecto era bem parecido, né? E a gente quase que fechou o diagnóstico desse paciente. Mas, pô, mas por que que esse paciente fez um sequestro esplênico, né? O que que tem a ver com essa viagem lá para Cusco, né? O que que acontece? Nós vamos ver o seguinte, qual que é a atitude de Cusco? Uma pesquisa rápida, que foi até a Alzimara que me mandou também, 3.399 metros de altitude. E o que que isso tem a ver com sequestro esplênico
por que pensar em sequestro esplênico? Então, aqui, ó, vasculhando a literatura, eu achei esse caso aqui, ó, de uma síndrome esplênica, que é o sequestro esplênico, em um jovem em alta altitude com traço falciforme não detectado. Ou seja, esse paciente foi, a história desse paciente aqui é que ele foi para uma pra alta altitude e lá ele fez um sequestro esplênico. O resumo desse artigo aqui é importante da gente resumir ele, eu traduzi aqui para o português, ó. É o seguinte: a síndrome esplênica é uma apresentação rara da anemia falciforme. É importante descartar essa possibilidade quando um paciente etnicamente vulnerável apresenta sintomas abdominais agudos em um contexto de evento precipitante, né? Aí o relato de caso daquele artigo era um homem de 26 anos que apresentou uma dor abdominal intensa na alta altitude. E depois ele descobriu que estava com esplenomegalia dolorosa. Aí, uma investigação mais aprofundada revelou que ele era de uma área onde a anemia falciforme era prevalente e a triagem para anemia falciforme foi positiva. Ele tinha um traço falciforme no exame dele, né? A investigação radiológica confirmaram o infarto esplênico, fazendo o diagnóstico de síndrome esplênica, que é o sequestro esplênico. O paciente foi tratado de forma conservadora e melhorou. E a conclusão desse trabalho aqui, desse artigo, é que o traço falciforme ele é considerado um estado de portador benigno, né? No entanto, raramente eles podem apresentar condições de risco de vida. Portanto, um alto grau de suspeita clínica é necessário para o diagnóstico precoce dessa entidade específica para evitar morbidade e mortalidade, né? O que é o sequestro esplênico? É uma complicação aguda, grave, responsável por uma grande morbidade e mortalidade em pacientes com doença falciforme, né? Ele caracteriza pela diminuição da concentração de hemoglobina igual ou maior a 2 gramas por decilitro comparado ao valor basal do paciente, aumento da eritropoese e das dimensões do baço. Ele se manifesta clinicamente com choque hipovolêmico e pode estar associado a infecções virais ou bacterianas. Isso aqui é na criança com síndrome falciforme, tá? Sua incidência é variável conforme a região estudada, é mais frequente, ó, dos 3 meses aos 5 anos de idade, nos pacientes portadores de anemia falciforme. A recorrência é frequente, ocorrendo em aproximadamente 50% dos sobreviventes do primeiro episódio. Você vê que muitos pacientes morrem do sequestro esplênico. O tratamento da crise de sequestro deve ser imediato, com expansão da volemia, transfusão de glóbulo vermelho, ou que proporciona mobilização das hemácias sequestradas. Então, o que acontece? Esse paciente, ele tinha um traço falciforme, esse nosso paciente, né? Então, as hemácias normais lá no baço dele circulavam livremente. O que aconteceu com esse nosso paciente? Ele foi para alta altitude, ele tinha um traço falciforme, essa hipoxemia da alta altitude fez as hemácias deles falcizarem, né? E com isso, o sangue dele, com isso ele fez o sequestro esplênico. O que é o sequestro esplênico? O baço, os glóbulos vermelhos ficam presos no baço, o baço, assim, uma linguagem bem leiga, os glóbulos vermelhos eles ficam presos no baço. Esses glóbulos vermelhos presos fazem com que o baço aumente de tamanho e com a redução do número de glóbulos vermelhos circulando no sangue, esse paciente tem uma anemia grave que pode levar à morte. Então, o sequestro esplênico é porque as hemácias que têm a forma de falciforme, elas ficam presas no baço. O baço sequestra essas hemácias e o baço aumenta de tamanho, como vocês podem ver aqui, ó. Por isso que esse paciente tinha um quadro de dor no hipocôndrio direito de forte intensidade, tá? Isso aqui, ó, foi a RM realizada 12 dias após a TC, tá? Que mostrava o quê? Mostrava um aspecto um pouco parecido com aquele da tomografia e mostrava que aquelas áreas que eram pretas lá na tomografia, na periferia do baço, era uma hemorragia. Isso aqui são áreas hemorrágicas no baço, né? E aqui há uma fase pós-contraste mostrando o mesmo aspecto, né? Um pouquinho mais para baixo a gente vê ó, os focos hemorrágicos periféricos no baço, sem realce ao meio de contraste. Isso é o aspecto da ressonância, que tem pouquíssimos casos descritos na literatura de aspecto radiográfico
na ressonância magnética de sequestro esplênico. Eu não achei nenhum, tá? E aqui é um corte coronal mostrando o baço. Ele já tinha até diminuído de tamanho nessa época, né, que foi 12 dias depois, mostrando essas áreas hemorrágicas periféricas no baço, tá? Aí, esse paciente, a Alzimara, então, recomendou que esse paciente procurasse o hematologista. Ele procurou o Cláudio. O Cláudio pediu os exames dele para confirmar se ele era portador de anemia falciforme ou de traço falciforme. E o exame dele mostrou isso aqui, ó. Mostrou que, ó, olha o número aqui, ó. A hemoglobina S dele era 38,4%, né? Confirmando que realmente ele tinha o traço falciforme, né? Então, o diagnóstico final dele foi um sequestro esplênico em paciente portador de traço falciforme desencadeado pela alta altitude, pela baixa de oxigênio na alta altitude, né? Tá? É um caso super interessante. Então, a partir disso, a gente fica alerta para esses pacientes que têm traço falciforme, eles não poderem viajar para alta altitude, que eles podem fazer esses quadros de sequestro esplênico, que pode ser fatal em alguns casos, né? Eu botei o caso no nosso grupo aqui de discussão de casos de radiologista, aí o Adriano Lugon lembrou que aquele jogador que o Flamengo contratou para o Atlético Mineiro, esqueci o nome dele, um cabeça de área, ele tem traço falciforme e foi proibido de viajar para jogar com o Flamengo na alta altitude, justamente pelas complicações que ele poderia vir a ter, como a falsização das hemácias na alta altitude, né? Então, como eu disse para vocês, é um caso que possivelmente eu nunca mais vou ver, nem vocês, mas é um caso bastante legal. O paciente não morreu, né? Mas poderia ter morrido. Então, a dica que fica aí, que nesses pacientes que vocês sabem que são portador de traço falciforme, evitar viagens para alta altitudes, que eles podem desenvolver sequestro esplênico. E o aspecto do sequestro esplênico, assim, ele é muito sugestivo, assim, é quase que diagnóstico definitivo quando você pega um padrão desse tipo aqui, ó, né? Aqui é o do artigo, né, mostrando essa hipoatenuação. Isso também dá para ver no ultrassom, tá? Dá para fazer diagnóstico no ultrassom. Mas o paciente era um cara esclarecido, ele falou que não chegaram nesse diagnóstico lá. E eu fiquei assim, pô, mas peraí, um lugar que recebe tanto visitante, né? Que eles tinham que estar preparados para atender certas complicações, de conhecimento dessas complicações, né? E o caso desse artigo aqui, ó, que foi um relato de caso, foi exatamente igual ao nosso caso aqui. Esse paciente aqui, ele não sabia que tinha traço falciforme, ele viajou para alta altitude e desenvolveu um sequestro esplênico na alta altitude. Beleza? Então, um caso bem legal. Eu acho que a gente não vai ver mais, né? Mas a gente chegou no diagnóstico dele aí. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Alzimara? Se o Cláudio tiver. O Cláudio está aí, será? Ele estava viajando, o Cláudio também estava viajando lá para. E aí, Cláudio, então aqui. O paciente ficou bem, né? E assim, só dele voltar para o Brasil, a dor dele já foi começando a melhorar, acho que melhorou a circulação, né? E O eu Cláudio foi para descartei várias outras doenças, né? Sorologia, de tudo quanto é coisa, deu tudo negativo. E ele chegou até uma alteração assim, de PCR, né, no início, mas depois também, sem fazer nenhuma medicação, só analgésico comum, ele foi melhorando e hoje em dia ele está totalmente assintomático, graças a Deus. Agora, não sei quanto tempo você acha que esse baço volta ao normal, assim, essas Eu áreas de hemorragia. não faço a mínima ideia, que eu nunca peguei um caso desse. Mas eu acho que daqui uns 3 meses, 4, a gente volta a fazer uma nova ressonância. Uhum. O Então baço tá. dele possivelmente vai ficar com sequela, né? Vai ficar Uhum, sim. com fibrose periférica. Então tá Cláudio, bom.
O Cláudio está aí também, se ele quiser comentar alguma coisa a respeito. Ei, Nicole. Ei, Elzimar, pessoal, tudo bem? Fala aí, Cláudio. Opa, pode falhar um pouco o áudio aqui que eu tô no meio da estrada, mas não tô dirigindo não, viu? Pode ficar tranquilo. Esse caso é um caso bem ilustrativo, assim, um caso até fiquei empolgado com ele porque realmente ainda não tinha visto um caso com essa apresentação, com essa história epidemiológica tão forte. A gente sabe que cada vez mais, à medida que a gente vai tendo estudos epidemiológicos, a gente tem visto que o traço falciforme, apesar de não ser considerado doença falciforme, ela tem sido relacionada cada vez mais a algumas morbidades, né? Então, a gente viu que esse quadro aí é um quadro completamente atípico de um paciente que faz sequestro esplênico na vida adulta, né? Aí a gente tem que lembrar que a detecção desses pacientes é fundamental e hoje em dia a gente tem teste do pezinho, né? Provavelmente esse paciente ele tinha acho que 30 e poucos anos e possivelmente quando ele nasceu a gente não tinha pesquisa de hemoglobinopatia adicionada no teste do pezinho. Então isso é um ganho que a gente hoje em dia a gente dificilmente a gente perde esse diagnóstico precoce, né? Então o teste do pezinho ele sugere a possibilidade de uma doença da hemoglobina, mas eu tenho que pedir realmente a eletroforese para poder diferenciar se é um traço ou se é uma doença falciforme realmente, né? Uma outra coisa que chama atenção nesse padrão, Nicole, da imagem, é até mesmo o tipo de circulação do baço, né? A gente tem a circulação que ela entra pelo hilo do baço, a circulação arterial, ela preenche, ela irriga mais essa parte central do baço. Aí depois você tem os sinusoides esplênicos, que é onde provavelmente você tem a, essa oclusão desses vasos, né? Os sinusoides esplênicos, os capilares do baço, eles tendem a ter um tamanho que chega a ser 4 vezes menor do que o diâmetro da hemácia. Só que a grande questão aí é que a hemácia falcizada, ela perde a capacidade de elasticidade, por isso que ela entope esse capilar, né? E a gente consegue ver que essas áreas mais periféricas provavelmente seriam as áreas de drenagem do baço ali, que você acaba não captando um contraste com a tomografia contrastada, né? Então, por isso Sei. que dá esse realce mais central com essa hipodensidade aí mais periférica. Não sei se falei merda aqui, porque o radiologista é você, tá? Então, Não, é exatamente isso aí. Eu estava lendo a fisiopatologia, né, disso aí, é exatamente isso que você falou aí. só para chamar a atenção para algumas outras coisas, que o traço falciforme, ele tem sido relacionado, tem um artigo muito legal, assim, da New England de 2015, que mostrou, que começou a pesquisar essa morbidade do traço falciforme e ele viu a ocorrência, né, de rabdomiólise em pacientes que fazem atividades extenuantes, né, os triatletas, ultramaratonistas, a galera do CrossFit aí que está na moda, mas especialmente o trabalho foi feito em pacientes militares, né, militares que são expostos a esforço físico extenso que evoluíram com rabdomiólise. E aí, na investigação, foi descoberto que esse paciente tinha um traço falciforme. E tem uma série de outras novidades. Aumento de glaucoma, carcinoma de medula renal, né, que é um carcinoma extremamente agressivo, né? Morte súbita e tromboembolismo pulmonar são algumas outras morbidades que o pessoal em estudo epidemiológico percebe um aumento da taxa nessa população que tem traço falciforme, que, mais uma vez, volto a afirmar, não é considerado doença falciforme, mas a gente sabe que tem um aumento de algumas morbidades aí durante a vida, né? Então, esse caso foi um caso super, super legal. A pergunta que o paciente depois me fez na consulta foi: sim, mas quando é que eu vou poder conhecer Cusco? Nunca Porque mais. desde quando ele chegou, eu acho que existem possibilidades, assim, mas obviamente que é buscar evidência científica na literatura, porque talvez esse Ah, paciente
se for um desejo dele tão grande assim, obviamente que o primeiro passo vai ser convencê-lo a não ir, né? Mas a gente pode usar a hidroxiureia para esse paciente, né? Aham. Obviamente que explicando o risco-benefício, mas é uma forma da gente amenizar isso, diminuir a hemoglobina S e aumentar a hemoglobina fetal, que tem uma afinidade pelo oxigênio maior e eu consigo manejar. Hoje em dia, o tratamento espinha dorsal assim, para os pacientes com doença falciforme, na minha opinião, todo paciente com doença falciforme deveria usar hidroxiureia, mas por uma questão de parametrização aí governamental, a gente acaba não podendo fornecer para todo mundo. Mas eu acho que é uma possibilidade para esse paciente. Mas explicando que mesmo assim não é o hidroxiureia que vai evitar completamente, né? Quando a gente fala em análise de redução de risco, a redução de risco é, é ter um risco que seja minimamente manejável, né? A gente não vai extinguir o risco. A hidroxiureia para esse paciente viajar, se for um desejo assim muito grande dele. Cláudio, tem uma pergunta aqui de um participante que está perguntando a raça do paciente. Eu não vi ele, se ele é fumante, você sabe? Bom, você sabe que você viu ele, né? Ele é pardo, assim, ele não. é, Assim, eu digo que quem vê cor não vê genética, né? Porque Ah, eu tenho um paciente de neutropenia febril, que é uma neutropenia étnica benigna, que é uma doença muito comum em afrodescendentes, mas, putz, aqui em Cachoeiro tem um paciente branco do olho claro que tem a mesma coisa, entendeu? É isso, quem vê a capa não vê a genética, né? Então não dá muito pra gente guiar por isso aí. Acho que é a é. suspeita clínica, né? Ter a suspeita clínica para poder a gente pensar na possibilidade desse diagnóstico. E habitualmente, assim, dificilmente, se a gente pensasse em sequestro esplênico nesse caso, a gente pediria eletroforese de hemoglobina, né? E esse paciente provavelmente ele ia seguir a vida dele, até porque quando ele voltou para Cachoeira ele melhorou dos sintomas, praticamente ele resolveu a dor abdominal dele, mas dificilmente a gente pediria e a gente faria esse diagnóstico se não fosse pensado na possibilidade de sequestro esplênico para ele, entendeu? Então é isso, gente. Alguém mais aí para falar? Obrigado, Cláudio, pela participação aí, cara. Foi fundamental. Valeu, valeu, Nicole, obrigado aí. Mas caso muito legal, caso muito legal. A gente vai É, publicar esse caso aí. exatamente. Nós estamos preparando aí para publicar. Inclusive, eu falei com um residente lá da Santa Casa outro dia, tá? Já falei com ele, tá revisando a literatura já. Beleza, então. Bom, gente, o primeiro caso foi esse. O segundo, o Tarciso, que ia participar comigo aqui, só que eu acho que ele falou que talvez não pudesse comparecer, que ele estava entrando numa cirurgia de emergência lá no hospital. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma paciente do sexo feminino, 34 anos, obesa. Ela foi atendida no PS do Hospital Unimed com dor abdominal. Aí ela realizou uma tomografia de abdômen. Como vocês veem aqui, ó, lá no dia da tomografia, a indicação clínica estava só dor abdominal. Aí, bom, o que que mostrou essa tomografia que ela fez no pronto-socorro? Mostrou uma lesão cística com a parede algo espessada no corpo do pâncreas. Eu tenho certeza que isso está no pâncreas, dentro do pâncreas, por quê? Tem um sinal da garra aqui, ó. Parece uma garra aqui que é abraçando a lesão, ó. Tá? Esse sinal da garra aqui é um sinal que nos diz que a lesão está dentro do órgão, né? Então, ele tinha uma lesão cística, conteúdo relativamente homogêneo, no interior do pâncreas, Vai subir aí nosso nome agora. Beleza. do corpo pancreático, né? Bom, o laudo que foi dado lá nesse dia foi o seguinte: o pâncreas tem volume preservado, densidade heterogênea, devido à presença de uma formação cística unilocular localizada na porção ventral do seu corpo, medindo 5,6 por 4,6, interrogou um pseudocisto. E o parecer foi formação cística pancreática sugestiva de pseudocisto. Bom,
Toda lesão cística que a gente acha uma lesão cística tipo essa daqui, é lógico que a gente tem que pensar em pseudocisto, né? Mas para ser pseudocisto, esse paciente teria que ter tido uma pancreatite no passado, né? Ou até mesmo recente. Outra coisa, assim, que questão de nomenclatura, de novos conceitos em pancreatite, é que, como eu disse para vocês, essa lesão cística, ela está dentro do pâncreas. Não existe pseudocisto dentro do pâncreas, tá? Pseudocisto dentro do pâncreas só tem duas situações que dá. É tumor e pancreatite crônica. Essa paciente não tinha nem tumor nem pancreatite crônica. Então, essa lesão cística aqui, intrapancreática, não pode ser chamada de pseudocisto. Pseudocisto é extrapancreático, exceto aquelas duas situações que eu falei para vocês. Uma lesão cística dentro do pâncreas, consequente a uma pancreatite, a gente vai chamar de necrose delimitada por parede, ou necrose encapsulada, ou UON, como a literatura americana chama. Então, se eu tivesse que atribuir essa lesão, o nome dessa lesão aqui, se fosse uma pancreatite, eu teria que chamar ela de UON, ou necrose delimitada por parede, e não pseudocisto. Pseudocisto, como eu disse para vocês, é sempre extrapancreático. Isso são questões da nova nomenclatura para a pancreatite crônica da Convenção de Atlanta, né? Da última Convenção de Atlanta. Então, algumas coisas, algumas considerações. Bom, o Tarcísio pediu para eu olhar esse exame, e eu falei, fiz essas mesmas ponderações para ele que eu fiz para vocês. Olha, se for pseudocisto, ela tem que ter tido uma pancreatite. E outra coisa, não pode ser pseudocisto porque está dentro do pâncreas. Tudo que eu falei para vocês. Aqui, aí eu sugeri ele que ele fizesse uma ressonância. E essa paciente, então, foi fazer a ressonância, mostrou que a lesão era realmente cística, um conteúdo homogêneo, hiperintenso no T2. Aqui é a fase pós-contraste, mostrando, olha que bonito aqui, o sinal da garra, ó. O parênquima pancreático abraçando a lesão, mostrando que a lesão era intrapancreática. É uma lesão cística com a parede fininha, mas existe uma parede, contornos regulares. Tá? Ela não tinha calcificação, que a gente viu lá na tomografia. Ressonância não serve para a gente ver calcificação. Então, ela tinha essa lesão cística no corpo pancreático, que tinha um conteúdo líquido, tá? Bom, isso aqui era uma reconstrução tridimensional dela. Isso aqui é o colédoco, isso aqui é a vesícula biliar, isso aqui é o cisto. E esse cisto, ele causava uma compressão do ducto pancreático, a montante da lesão cística, né? E o ducto pancreático aqui, ele dilatava, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui está o colédoco, aqui é o ducto de Wirsung, ó. Essa paciente era gordinha, o exame dela ficou com muito ruído, né? Então, aqui o cisto e aqui o ducto pancreático, a montante do cisto dilatado, ou seja, ela estava causando uma compressão extrínseca do ducto de Wirsung. Inclusive, nas imagens que eu não mostrei aqui, ela estava fazendo até uma pancreatite crônica obstrutiva, por causa dessa obstrução causada pelo cisto, tá? Bom, baseado nesses aspectos de imagem, o laudo que foi emitido, ele foi feita uma ressonância magnética com colangio-ressonância, e eu quero deixar aqui um recado para quem pede exame. É o seguinte, gente, colangio-ressonância, colangio-ressonância pura, a gente só faz para ver anatomia de via biliar e doença calculosa. Se você tem suspeita de um tumor, de um cisto, igual a gente tem aqui, a colangio-ressonância magnética tem que vir acompanhada de uma ressonância do abdômen superior. A colangio-ressonância magnética, a técnica de exame é diferente da técnica de um abdômen superior. A colangio-ressonância só serve para estudar os ductos, tá? Ela vai mostrar o sinal do líquido estático, que é a bile. Então, ela usa a bile como meio de contraste. Ela não serve para você ver um tumor de cabeça de pâncreas, não serve para você ver um tumor de colédoco, nada disso, tumor de papila. Então, toda vez que vocês forem pedir uma ressonância magnética para estudo de cisto pancreático, doença maligna,
tem que pedir os dois exames, infelizmente, né? E o que isso causa um problemaço para a gente. Por quê? O médico vai lá, pede colangio-ressonância magnética só, o convênio só autoriza a colangio-ressonância. A colangio-ressonância a gente não injeta contraste e não faz parte da técnica, aí o paciente fica com o estudo comprometido, né? Então, sempre que vocês tiverem suspeita de tumor, de doença inflamatória, qualquer outra coisa que não seja cálculo e é, estudo de anatomia de via biliar, por exemplo, um pré-operatório para você ver como é que está a via biliar, aí você não precisa fazer só a colangio, basta, tá? Então, aí quando nós fomos fazer essa colangio aqui, ó, nós tínhamos mais indicação clínica dessa paciente, ó, dor crônica e recorrente em abdômen superior com irradiação para o dorso. O Tarcísio consultou ela depois da tomografia. E a TC de 27, aquela que eu mostrei, mostrava uma lesão cística em corpo pancreático. Isso aqui é importante, ó, nega história de pancreatite, tá? Porque toda lesão cística peripancreática ou intrapancreática, você tem que pensar em complicação de pancreatite, seja por pseudocisto, seja pela necrose delimitada pela parede. Então, o laudo que a gente deu aqui nessa paciente foi o seguinte: ó, lesão cística pancreática unilocular, sem septos ou nódulos sólidos murais, medindo 6 centímetros, localizada entre as porções corporal e caudal, causando dilatação do ducto pancreático principal ao montante. Considere a possibilidade de cistoadenoma mucinoso e cistoadenoma seroso macrocístico oligocístico como hipóteses mais prováveis nessa ordem, ou seja, primeiro cistoadenoma mucinoso e depois o cistoadenoma seroso. Recomendável prosseguir investigação com ecoendoscopia ou, a critério clínico, com ressecção cirúrgica. Por que eu recomendei a ressecção cirúrgica dela? Porque, de uma forma ou de outra, ela teria que fazer a ressecção cirúrgica, que ela já estava tendo complicação. Se isso já estava dando uma pancreatopatia crônica obstrutiva a montante dela, que ela ia perder esse pâncreas aqui com o tempo, né? Bom, isso aqui foi a peça cirúrgica que o Tarcísio me enviou. Ele fez uma ressecção do corpo da corpo cauda pancreático e do baço. Ele falou que não conseguiu tirar só a lesão, então ele fez essa cirurgia aqui e mostrou aqui a peça cirúrgica que ele me enviou, né? Aí o exame histopatológico mostrou, então, ó, aqui, a conclusão: neoplasia cística mucinosa pancreática, tá? Foi o que a gente estava suspeitando lá no laudo. A suspeita mais forte era cistoadenoma seroso macrocístico. A gente vai ver que não bate muito com a idade da paciente, mas tem paciente que não lê o livro, né? Então, as lesões císticas pancreáticas, algumas considerações rápidas aqui a respeito delas, são pré-malignas, como é o caso dessa cistoadenoma mucinoso. Todas precisam ser avaliadas. O prognóstico de sobrevida, eles são variáveis, depende do tipo de cisto que você tem no pâncreas. São identificados em 1,2% a 2,6% das TCs e em 2,4% a 20% das ressonâncias magnéticas, tá? Essa prevalência aqui tem aumentado muito com a detecção dos TIMPs, dos IPMNs, que eu mostrei já numa aula aí para vocês. A prevalência ela aumenta com a idade, então quanto mais velho o paciente, mais probabilidade dele ter um cisto pancreático. 25 das biópsias são inconclusivas, olha o problemaço dos cistos pancreáticos. Definir a conduta apropriada pode ser problemático. Os guidelines de acompanhamento são confusos, tá? Tem os guidelines que falam uma coisa, tem outros que falam outra. E outra coisa, isso aqui é importante, ó. Não existe lesão cística pancreática simples. Todas têm que ser investigadas. Então, eu não coloco no meu laudo cistos pancreáticos simples, tá? Eu posso botar cisto pancreático não complicado, mas cisto simples, a gente não deve usar esse termo porque todos, como eu falei para vocês aqui, ó, tem que ser investigado, tá? 90% das neoplasias pancreáticas são neoplasia intraductal mucinosa, que é aquele caso que eu mostrei, já mostrei uns casos na sessão, ó. A maioria das lesões císticas são TIMPs, os IPMNs ou TIMPs, né? Neoplasia cística serosa, que é 27%. Neoplasia cística mucinosa, que foi o nosso caso aqui, ó, 17%. Neoplasia pseudopapilar sólida, que é 4%. Esses são os principais neoplasias pancreáticas císticas. Existem outras, tipo pseudocisto, aquilo que eu falei para vocês. Existem os tumores neuroendócrinos císticos, existe também.
Existem outras entidades, mas os principais são esses aí, principalmente os TIMPs, tá? O nosso caso era esse aqui, neoplasia cística mucinosa, e a gente vai ver o seguinte, ó, em relação aos tumores císticos mucinosos do pâncreas, eles podem ser o cistoadenoma, que é o benigno, e o cistoadenocarcinoma, que é o maligno, tá? E, portanto, ele varia de benigno a maligno, né? O marcador histológico desses tumores é o estroma de origem ovariana. O que quer dizer isso? O que acontece? O que os pesquisadores acham que acontece? É que os ovários na embriologia, eles formam lá em cima, junto com o pâncreas e junto com o fígado, tá? Aí eles descem depois lá para a cavidade pélvica. Os pesquisadores acham que resquícios desses ovários ficam no fígado e no baço, tá? Geralmente é cauda do pâncreas, né? Que ele fica em contato com a cauda. E esses tumores císticos, cistoadenoma e cistoadenocarcinoma, são exatamente iguais ao cistoadenoma e cistoadenocarcinoma dos ovários. Então, eles têm origem embriológica iguais, né? E a explicação é isso, que eles formam, junto com o pâncreas ventral, né, que é o pâncreas, aqui está o pâncreas ventral e o pâncreas dorsal. Ele se forma junto com o pâncreas dorsal forma o corpo e a cauda do pâncreas, por isso esses tumores são muito mais frequentes, ó, em corpo e cauda do pâncreas, 95%, tá? E existe o cistoadenoma e o cistoadenocarcinoma do fígado também. Então, o ovário direito, ele ficaria resquício dele ficaria no fígado e o ovário esquerdo, o resquício dele fica na cauda do pâncreas, tá? O tumor, tumor da mãe, que as pacientes geralmente têm mais ou menos 50 anos, por volta dos 50 anos, não foi o nosso caso, tá? Essa paciente nossa tinha 30 e poucos anos, então ela não leu o livro, né? E é o seguinte, ó, o cistoadenoma geralmente é da cauda pancreática e ele é o tumor da mãe. Existe tumor da filha, existe o tumor do vovô e da vovó, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse aqui é uma variante da literatura de um cistoadenocarcinoma, né? Então, você vê que ele é muito mais complexo do que aquele cisto que a gente viu, tem septo, tem calcificação. As calcificações geralmente são periféricas, enquanto que no cistoadenoma elas são centrais. Então, tem umas formas de você diferenciar esses dois tumores. Então, a gente tem. Quais são os tumores mucinosos do pâncreas? Tem o tumor intraductal e tem o tumor parenquimatoso. O parenquimatoso é essa neoplasia cística mucinosa nossa aqui, que pode ser o cistoadenoma e o cistoadenocarcinoma mucinoso. E o intraductal, que pode ser o TIMP do ducto secundário, do ducto principal ou o TIMP misto. Então, nós temos duas neoplasias mucinosas do pâncreas, tumor mucinoso, o intraductal e o parenquimatoso. Toda vez que esses tumores que contêm mucina em sua composição, eles têm potencial maligno, tá? Então, esses tumores precisam ser ressecados, tá? Nós estamos falando aqui de cistoadenoma mucinoso. Existe o cistoadenoma seroso, que ele não tem variante maligna, ele é benigno. Você só opera o cistoadenoma seroso se ele estiver causando compressão extrínseca e coisas assim. Então, aqui está um resumo dos tumores que a gente pode ter no pâncreas. Ó, pode ter o pseudocisto, pode ter a neoplasia cística mucinosa, que é o nosso caso, pode ter a neoplasia serosa, cística serosa, e pode ter o IPMN, o TIMP, né, de ducto principal, de ducto secundário ou misto. Então, esses são os principais tumores. Esse aqui, ó, volto a dizer para você, esse aqui, ó, o seroso não precisa de fazer, de operar, ele não tem potencial maligno, mas os mucinosos têm potencial maligno. E esses tumores, eles têm uma certa predileção pela idade. Então, a lesão da filha seria o pseudopapilar sólido, que é raríssimo esse tumor. A lesão da mãe seria esse nosso, que é o mucinoso. A lesão da avó é essa neoplasia cística serosa. E a lesão do vovô é o TIMP ou o IPMN. É mais ou menos isso que vocês têm que guardar em relação à idade
de acometimento desses pacientes, mas nem sempre acontece isso, como foi o nosso caso aqui, que o paciente tinha 30 e poucos anos, ela não tinha, estava longe de ter 50 anos, né? E o que é que a gente faz nesses cistos pancreáticos? Você descobriu que tem um cisto pancreático lá. Você vai fazer o seguinte, ó, até 3 centímetros, você pode acompanhar. Depois de 3 centímetros, você tem duas opções. Você vai ressecar ou você vai fazer uma ecoendoscopia. Se a ecoendoscopia mostrar mucina, CEA elevado, CA 19,9, citologia positiva, aí você vai ressecar. Você vê aqui, ó, que a presença de mucina, ela determina o que você vai fazer com o tumor. Se ele for sintomático maior que 3 centímetros, resseca. Se ele for sintomático até 3 centímetros, você vai fazer ecoendoscopia e a mesma coisa aqui, ó, tá? Ou você vai dosar a, os componentes dessa aspiração que você vai fazer, tanto a mucina quanto o CE e o CA19,9 e a citologia. Se a citologia for positiva, ressecar. Isso aqui é um resumo, assim, um negócio bem resumido de cisto pancreático, tá? Algum comentário aí? Tarcísio está por aí? Ah, e outra coisa, olha aqui, ó. Isso aqui é fundamental, ó. Cisto pancreático tem que ser acompanhado, tá? Tem que ser acompanhado. Se você cravou que é um cistoadenoma, que não tem potencial maligno, beleza, você pode fazer, espaçar aí o acompanhamento desse paciente. Agora, se você ficou na dúvida se é um cistoadenoma, se é um TIMP, se é um cistoadenoma, esse paciente obrigatório tem que se acompanhar com colangio RM mais RM, não é só colangio RM, de 12, no mínimo de 12 em 12 meses. Tem paciente que você tem que acompanhar de 6 em 6 meses, tá? E aí você pesa o risco-benefício disso também, né? Mas a conduta é isso aí. É por causa disso que nos nossos laudos a gente sempre coloca, sugiro acompanhamento em 6 a 12 meses. Às vezes parece preciosismo, mas não é. Isso é o que recomenda a literatura, né? A gente é baseado em literatura para recomendar isso. Alguém no comando aí querendo comentar? Paulinho, Oi. tô lembrando aqui da aula que você deu para os residentes quando a gente fez o primeiro mutirão em Castelo e falou sobre o ON, É, sobre o, o consenso de Atlanta lá, isso aí. entendeu? Aquela aula foi muito boa, eu lembro até hoje. E essa foto aí atrás de você também é show de bola, hein, meu irmão? Para lembrar da. São Francisco, tá com saudade da filha, é isso aí. Tá? Meus parabéns. Os dois casos são muito bons. Muito bom mesmo, tá? Tá de parabéns. Obrigado. Como sempre, aula show de bola. Bom, é só para encerrar aqui, João, uma brincadeirinha. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram isso, já viram esse slide que eu vou mostrar aqui. Aliás, até eu mesmo já mostrei em algumas aulas minhas. Mas eu acho bem legal para valorizar o radiologista, né? Vamos lá. O radiologista. Como os leigos nos veem? Eles acham que radiologista é consertador de rádio, né? Como os pacientes nos veem? Como os meros fotógrafos. Como nossos colegas médicos nos veem? Preguiçoso na frente do computador e cheio de dinheiro. E quem que nós realmente somos? Como nós realmente somos? Nicole, eu só Oi. queria fazer uma consideração. Essa moça aí, né, que é jovem e tudo, provavelmente será que a obesidade dela tem relação com essa evolução para esse tumor? Que eu saiba, Foi não, esse Zé. toque? Não, né? Não. Porque, assim, a obesidade, de uma forma geral, ela tem sido Exatamente. considerada um fator de risco independente para neoplasia, né? Câncer de mama, paciente com, às vezes, doença hepática metabólica gordurosa, é, tipo, o câncer de pâncreas mesmo, eu acho que essa conscientização de ter o controle da síndrome metabólica nesses pacientes, né? Que é um É, fator independente para a evolução de câncer, a obesidade. E outra coisa, a ecoendoscopia, aqui, assim, no Espírito Santo, ainda está engatinhando, né?
Então, os poucos pacientes que eu encaminhei para ecoendoscopia, quando fazem a punção, às vezes não vem material bom e fica naquela dúvida do mesmo jeito. O paciente vai para a ecoendoscopia, faz um exame invasivo, caríssimo, e ainda a expertise aqui do pessoal do Espírito Santo ainda é muito ruim ainda. Olha Assim, esse dado aqui, a gente Zimara. acaba ficando na mesma. A gente acaba ficando na mesma, entendeu? Uhum. Olha esse dado aqui da literatura. Ó. 25% das biópsias, mesmo nos grandes centros, elas são inconclusivas. Tá? Isso aqui é literatura mundial, não é daqui não. Você imagina aqui. Pois é. Porque tem um volume pequeno, né? Então, o pessoal que faz pouco. É. Aí, Alzimara, oi. Alzimara. Seu filho vai Al- resolver esse problema. É. Não, Olha a ele síndrome, pode resolver. Ele olha já a fez síndrome de mais de vira-lata, hein? 500, ele já fez mais de 500 ecoendoscopias em São Paulo. E ele provavelmente deve vir agora no final Ele do está ano para cá. preparado. Que Então bom. ele está qualificado para fazer, né? Mas é Sim. sempre se você tem uma estatística de 25%, não é mole, não. Mas é Uhum. coisa que a gente vai adotando aos poucos, né? Sim, Vamos verdade. ver. Agora é Então, sempre tá bom. difícil você traçar e determinar assim, ó, você vai fazer isso daqui. O paciente ele fica com Uhum. medo. O paciente, Uhum. quando você fala em tumor que vai acompanhar, sempre tem medo. E você tem Uhum. que fazer um esforço Qualquer muito grande para convencê-lo de acompanhar aquele um. tumor, né? Não é fácil, Verdade. não. Tá bom. Então, torcer para Doutor seu filho House, chegar um logo. abraço. Sou Doutor... eu não, rapaz. Isso aí somos nós, radiologistas. Vocês radiologistas, mas você hoje é o radiologista que está aí. Até porque você tem uma filha radiologista. Ela É, também faz parte do mas, time aqui, ó. mas hoje é você. Tá? Meus parabéns, foi excelente. Como sempre, as aulas do Unimed são muito boas, cara. São muito boas. É pena que nem todos tenham tempo e nem todos, às vezes, têm disponibilidade de assistir. Mas vale a pena. É sempre, pô, muito boa. Os comentários do Cláudio e da Alzimara sobre o outro paciente com sequestro esplênico, pô, foi muito boa. Tá? Meus parabéns a todos. Valeu, João. Um abraço aí. Bom, gente, Grande abraço. vamos encerrar a sessão. Talvez a gente volte em dezembro para fazer a última, tá? Talvez não, vai ter a última, né? Aí a gente encerra o ano. Um Com abraço a todos. certeza. Boa noite. Parabéns aí, Nicole, pelo caso aí, pela aula, viu? Foi muito boa mesmo. Valeu, um Obrigado. abraço, pessoal. Já brilhantou nossa apresentação aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Quem puder, por favor, fazer a avaliação clicando no link, está disponível no chat.